Shalom amigos, shalom irmãos. Nós vamos falar agora sobre o profeta Jeremias capítulo 1. A primeira parte que vai do versículo 1 ao versículo 10. Esta primeira parte trata do chamado de Jeremias. Assim como a segunda parte também tratará do chamado de Jeremias. Mas a segunda parte ela confirma o chamado e Adonai explica como será o chamado de Jeremias, como será o ministério de Jeremias. Então nesta primeira parte falaremos sobre o chamado de Jeremias. Comecemos pelo versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então aqui no versículo 1, nós temos a palavra palavras, que trata dos feitos que o profeta Jeremias fez. Tanto refere-se às suas profecias, como à história da vida dele. Anatote era uma terra de sacerdotes, era um lugar de sacerdotes. Então, Jeremias, ele é tanto de uma linhagem sacerdotal, quanto também teve um chamado profético. Então, por chamado, ele era profeta, por linhagem, um sacerdote. Anatote fica a cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. Jeremias significa o Senhor exalta ou o Senhor funda, ou seja, o Senhor coloca para baixo. Versículo 2. A ele veio a palavra do Senhor no dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Então aqui no versículo 2, trata que o ministério de Jeremias começou no reinado de Josias, que era filho de Amon. Então, caso você queira saber os detalhes do reinado de Josias, que foi o melhor rei que Judá teve, e que estava sendo assessorado pela profetisa Uda, está em 2 Reis, capítulo 22. O reinado de Amon está capítulo 21, 19 a 26. Aqui no versículo 2 também está dizendo que o ministério dele começou no 13º ano do reinado. De quem? De Josias. Então o ministério do profeta Jeremias começou no ano 627 a.C. Versículo 3. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Então, vamos para a 2 Reis. O ministério dele continuou aqui em 2 Reis, capítulo 22. Então, o ministério de Jeremias continuou no reinado de Joaquim. Joaquim, filho do rei Josias, que é citado em 2 Reis, capítulo 23, versículo 34 ao versículo 37, capítulo 24, do 1 ao 7. Este rei também fez o que era mal perante o Senhor. O ministério de Jeremias também abrangeu o reinado de Joaquim, que era filho de Jeoaquim. Então, é citado em 2 Reis, capítulo 24, versículo 8 ao versículo 16. E por fim,
Depois, o ministério do profeta Jeremias também abrangeu o reinado de Zedequias, que era tio de Joaquim, que era irmão de Joaquim, que está em 2 Reis, capítulo 24, versículos 17 ao versículo 20, capítulo 25, de 1 ao versículo 21. E, por fim, abrangeu alguns pequenos meses do profeta Gedalias, que foi um fantoche da Babilônia, que praticamente quase não ficou no trono, que está em 2 Reis, capítulo 25, versículos 22 ao versículo 26. Gedalias foi morto por pessoas em quem ele confiava. Então, o ministério de Jeremias começou no ano 627 a.C., e o seu ministério dentro de Jerusalém, de Judá, terminou no ano 586 com a queda do rei Zedequias. Como eu citei em 2 Reis, capítulo 24, capítulo 17 em diante. Então, a Babilônia invadiu Judá e ali derrubou, destruiu e colocou um cerco final sobre Jerusalém durante o reinado de Zedequias, um rei que fez mal o que era perante o Senhor, conforme o versículo 19 do capítulo 24 de 2 Reis. A morte de Zedequias foi muito trágica. Ele foi levado como cativo para a Babilônia. Nabucodonosor estava extremamente irado porque Zedequias estava tentando se alinhar ao Egito para tentar combater a supremacia babilônica. Ele tornou-se escravo, foi colocado uma brasa de fogo sobre os olhos de Zedequias. Ele foi para a Babilônia, não viu a Babilônia, mas viu o Nabucodonosor, e Nabucodonosor que cegou com uma brasa quente os seus 2 olhos, matou os filhos dele diante dos olhos dele, quando ele ainda enxergava, cegou, foi para a Babilônia e não viu a Babilônia, mas viu Nabucodonosor que cegou, e assim fez dele um escravo. Então foi neste tempo de Zedequias, em 586, que houve o cerco final de Jerusalém, a queda de Jerusalém, onde o templo foi profanado, incendiado, destruído, os palácios, as casas foram tudo destruído, mortes por todos os lados. Então, foi no final da vida do rei Zedequias que o ministério profético em Judá terminou de Jeremias. Mas a história de Jeremias continua ainda 6 anos para frente. O ministério de Jeremias termina com a morte dele no ano 580 a.C., porque ele continua o ministério profético, mesmo após ser capturado por os judeus que levaram ele para o Egito, após matar Gedalias. Então, no Egito, os judeus que cercaram Gedalias e mataram, eles capturam o profeta Jeremias, levam para o Egito, e no Egito ainda o profeta Jeremias profetiza para os judeus que estão refugiados no Egito para escapar da ira da Babilônia. Versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo. Aqui no versículo 4, mostra que a palavra, o profetismo que o profeta Jeremias teve, veio através de um sopro de Adonai sobre ele, o qual foi revelado a palavra
da Bar Jeová. Versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Conhecer aqui no hebraico é yedá, que é um relacionamento forte. Aqui Adonai, o Senhor, está dizendo que ele tinha um relacionamento muito forte com o profeta Jeremias. E aqui está dizendo que este relacionamento forte começou quando o profeta Jeremias estava no ventre materno. Antes mesmo que ele formasse o profeta Jeremias, ele já conhecia, ele já tinha um relacionamento forte com ele. E antes que ele saísse, antes que ele nascesse, Deus já tinha separado Jeremias. Jeremias não tinha escolha de escolher ou não seguir este ministério, porque ele foi consagrado no ventre da mãe, separado para ser profeta. Consagrado é dedicação total, é separado para uma única tarefa. Esta única tarefa que Deus deu a ele, Adonai deu a ele: profetizar sobre Judá, profetizar sobre as nações. Assim como Jeremias também foi separado, antes mesmo de nascer, para um serviço profético, para ser profeta. Também temos isso na Brit Hadashah, no Novo Testamento, com o apóstolo Paulo, com o Rabi Shaul. Versículo 6. Então lhe disse: Adonai Elohim, Adonai Jeová, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Aqui no versículo 6, Jeremias tem cerca de 20 anos de idade. E aqui ele fala a Adonai Jeová as suas limitações. Aqui ele expõe a sua fragilidade diante de um ministério tão precioso, poderoso, que Adonai deu a ele. E aqui ele se sente como uma criança, limitado, fragilizado por um ministério tão poderoso como este. Assim como Moisés, diante do seu ministério, também se sentiu fragilizado, porque ele não tinha uma eloquência. Jeremias também não tinha uma eloquência que Isaías teve, um homem mais preparado. Jeremias era uma pessoa simples. Mas aqui Adonai quer usar ele. Deus não quer agora uma pessoa eloquente, uma pessoa nobre. Deus não quer agora uma pessoa extremamente culta. Deus quer preparar Jeremias para que ele possa enganar os sábios. Versículo 7, Adonai Jeová responde: Mas Adonai me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Aqui Adonai responde que ele vai preparar Jeremias para fazer exatamente aquilo que ele quer dele. Note que no versículo 6 usou Adonai Jeová. Quando ele pronunciou esse nome de Adonai, ele está dizendo que ele, mesmo não tendo a eloquência como outros profetas tiveram, ele se põe diante de Jeová como servo. Ele reconhece a supremacia de Adonai. Ele reconhece que ele é apenas um servo. Por isso que ele usa este nome, para reconhecer a superioridade de Javé e a sua inferioridade como servo. E ele se dispõe a servir. E Adonai responde no versículo 7, dizendo: Eu vou te preparar, e a quem eu te enviar irás,
e a quem eu te mandar falarás. Deus primeiro prepara o indivíduo e depois chama-o para executar aquilo que foi preparado. Deus investe mais tempo na preparação do indivíduo do que na execução do chamado do indivíduo. Observe que praticamente todos os profetas do Antigo Testamento, da Tanakh, a preparação se dava em 15, 20, 30 anos e até mais, dependendo do profeta. Deus investe mais tempo na preparação do indivíduo do que na execução do chamado do indivíduo. Versículo 8. Importante considerarmos aqui, na Brit Hadashah, o Mashiach, o Messias, também fala sobre a importância de preparar. Vamos agora para João, capítulo 15, versículo 16. Na Brit Hadashah, que diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, eu vos designei para que vades e dei frutos, e o que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, nome de quem? Do Mashiach, eu vos conceda. Aqui mostra o Mashiach falando para os judeus sobre a preparação, sobre a eleição, sobre o fruto e sobre a oração. Versículo 8 do capítulo 1 de Jeremias: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz Adonai. Aqui, Adonai, o Senhor, está colocando uma proteção especial sobre o profeta Jeremias. Mas por que essa proteção especial sobre o profeta Jeremias? Porque Adonai levanta o profeta Jeremias para enfrentar políticos, para enfrentar os nobres, para enfrentar os pobres, para enfrentar os líderes religiosos. E Adonai coloca uma proteção especial sobre ele, que nenhuma dessas classes seria capaz de destruí-lo. Nenhuma dessas pessoas, ou grupos sociais, ou grupos religiosos, seriam capazes de matá-lo ou exterminá-lo. Observe que Adonai está dizendo que ele livrará. Não está dizendo que ele não será perseguido. Não está dizendo que não tentarão matar ele. Não está dizendo que irão aprisioná-lo. Ele não está dizendo que não acontecerá isso. Ele está dizendo que diante de todas as perseguições, prisões, espancamentos, diante de pressões, de exclusões, de parentes, de líderes religiosos, de políticos, Adonai está dizendo: eu livrarei você, Jeremias. Eu estou com você. Ninguém, nem essa nação inteira será capaz de destruir você. Ele enfatiza aqui: não temas, não temas, não temas, Jeremias. Adonai está encorajando Jeremias. São palavras semelhantes utilizadas para Abraão, para Moisés, Abraham, Daniel, para o apóstolo Pedro, para o Rav Shaul. Não temas, não temas. Você será perseguido, espancado, aprisionado, mas você vencerá, você será vitorioso. Eu estou contigo, Jeremias. Versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou na boca e me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Quando o ministério profético de Isaías começou, Deus tocou sobre a boca, um anjo tocou sobre a boca do profeta Isaías. Vamos lá para capítulo 6, versículos de 5 a 7 do profeta Isaías. Então disse eu, aqui o profeta Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito num povo
de impuros lábios. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Jeová Tsabaoth. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aqui, Adonai está utilizando o anjo para purificar o profeta Isaías, para perdoar os pecados, a iniquidade do profeta Isaías, para que ele pudesse exercer um ministério purificado. Em Ezequiel também nós vemos uma aplicação diante do chamado dele, que está no capítulo 2, versículo 9 ao capítulo 3, versículo 3. Então vi, eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiro e ais. Capítulo 3 de Ezequiel. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como mel. Aqui o profeta, de forma simbólica, ele se alimentou da palavra de Adonai. E ali ele apreciou a palavra de justiça, palavra de amor, palavra de perdão, palavra de juízo, palavra de castigo, mas palavra de restauração. Assim como Isaías, Jeremias também é tocado em sua boca. Ezequiel se alimenta da palavra. E aqui Jeremias é inspirado através das palavras de Adonai. É inspirado para exercer um ministério extremamente difícil. Ele é inspirado através da palavra, através do toque em sua boca, para exercer um ministério de grandes proporções e de grandes pressões políticas, econômicas, religiosas e sociais. Vamos entender como Adonai trabalha, como é o ministério da palavra quando ele concede a um profeta. Vamos na Brit Hadashah, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 5. Aqui o profeta apóstolo Sheú está dizendo para Timóteo como deveria ser o ministério de evangelista, o ministério profético, o ministério de exortação, que diz no versículo 2 do capítulo 4, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Então aqui mostra o poder da palavra. O poder da palavra que foi entregue ao profeta Jeremias ao toque de Adonai sobre sua boca.
para que ele pudesse exortar e repreender o povo. Versículo 10. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Observe que no versículo 10 há 4 verbos para a ruína, que são arrancar, derribar, destruir e arruinar, e apenas 2 para construção, reconstrução. E apenas 2 para reconstrução, edificar e plantar. O ministério do profeta Jeremias teria uma forte tendência de disciplina e castigo por causa da idolatria, iniquidade, injustiças sociais, corrupções do povo, dos líderes religiosos e dos políticos, assim como também dos nobres. No versículo 10 está dizendo que o profeta Jeremias seria a boca de Adonai, seria a boca do Senhor sobre a terra. A boca de Adonai sobre Judá. Aqui mostra que aquele que tentasse se colocar na frente de Jeremias, se colocaria na frente do Deus Criador dos céus e da terra. Aqui, Jeremias recebe de Adonai a responsabilidade de castigar e de edificar. O ministério dele era um ministério de destruição e de bênçãos. Jeremias é o representante do Senhor em Judá e sobre as nações. Por isso que Adonai colocou ele para enfrentar políticos, nobres, líderes religiosos, pobres e ricos. Enfrentar todos. E ainda assim, vencer. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.